Oi! Nesse vídeo a gente vai falar sobre Kiss Her Once For Me, da Alison Cochran. Eu acho que essa não é a pronúncia correta. Editor, bota aí na tela o nome da mulher. Eu não sei pronunciar o nome dela. Da Alison. Kiss Her Once For Me, da Alison. Por que a gente vai falar desse livro, né? Me recomendaram esse livro, falaram, toma, você vai ler. Não me deram contexto nenhum, não me falaram sobre o que se tratava, não me deram nenhum tipo de sinopse, só jogaram o livro na minha mão e falaram, leia, você vai gostar muito. E aí, pra vocês entenderem aqui sobre o que é o livro, comecei a ler, sem saber o que estava acontecendo, mas eu vou te dar uma sinopse aqui, porque eu não vou te contar a história do livro inteiro, né? Porque eu quero que você leia também, porque realmente é muito legal, a pessoa estava correta, eu realmente gostei muito. O livro, ele conta a história da Ellie Oliver, que um ano atrás ela tinha acabado de se mudar pra Portland, e ela tinha um emprego dos sonhos em animação, e aí, na véspera de Natal, ela conhece uma mulher numa livraria, e elas passam o dia juntas, e ela se apaixona por essa mulher, num dia só, nessa véspera de Natal que elas passam juntas, né? Mas aí, na manhã seguinte, acontece, assim, uma traição, um negócio super dramático. Logo em seguida, ela perde o emprego dela e aí ela fica meio sem rumo, meio sozinha, meio desesperada por dinheiro e qualquer tipo de afeição humana. Logo depois da véspera de Natal, as coisas acontecem, ela encontra trabalho numa cafeteria local e ela tá só, né, vivendo ali a vida dela, seguindo um dia depois do outro, quando o Andrew, que é o dono do prédio da cafeteria, propõe um plano meio mirabolante, meio maluco, quando eles estão bêbados juntos. E o plano é um casamento por conveniência, que vai dar ele acesso à herança que ele acabou de receber, ele precisa estar casado pra receber essa herança, e vai aliviar os problemas financeiros da Ellie, porque é uma herança muito gorda e ele vai dar uma parte do dinheiro pra ela. Ela topa o plano, eles combinam de passar os feriados juntos pra fazer ter ali as aparências, de falar, realmente estou casado, família, não foi só pra conseguir o dinheiro. Estão lá passando os feriados juntos, mas aí quando o Andrew vai apresentar pra Ellie a irmã dele, ela fica chocada ao descobrir que a irmã dele é a Jack, que é a mulher pela qual ela se apaixonou na véspera de Natal do ano anterior. E aí agora ela vai precisar escolher entre o dinheiro que vai, trazer estabilidade financeira, vai resolver 99% dos problemas dela, ou o risco de viver alguma coisa real. E aí, qual que é o negócio, né? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Primeiro porque, né, mata dois coelhos com a cajadada só, fui obrigada a ler um negócio que eu não sabia nem do que se tratava, falei, pô, vou fazer um vídeo pro YouTube, né? A gente aproveita e cria ali o conteúdo, aproveita o momento. Segundo porque eu odeio histórias de Natal. Eu detesto comédia romântica, aqueles filmes besta que aparece todo final de ano, que é sempre a mulher super bem sucedida e o cara que tá lá, ela tá lá casando com um cara muito esquisito, que não combina nada com ela. Aí ela volta pra cidade natal dela e aí ela descobre um cara que, assim, não tem nada na vida, mas, ele é o amor da vida dela de verdade. E aí ela larga tudo pra ficar com ele. E tudo se resolve pela magia do Natal. E até filme que tem criança com coisas natalinas, eu fico levemente irritada, porque é sempre, por que isso aconteceu? Magia do Natal. Detesto, odeio, fico irritada. Acho que é fugir de criar uma narrativa decente. E eu acho ruim. Não gosto de coisas de Natal. E a pessoa que me indicou esse livro sabia disso. E ainda assim ela teve a coragem de me indicar esse livro e me obrigar a ler esse livro. Eu falei, pô, né? Uma coisa boa deve ter. E realmente tinha várias coisas boas, ao ponto de que consigo ignorar todos os momentos que falam, porque é a magia do Natal, pra realmente gostar desse livro e ousar dizer que talvez seja o meu favorito do ano, no dia 22 de janeiro, porque eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de janeiro. Então assim, pra vocês entenderem quanto eu realmente gostei desse livro. Mas vamos lá. Então, eu vou tentar não trazer muitos spoilers, porque eu acho que esse livro precisa ser experienciado uma primeira vez, sem você ouvir uma resenha antes. Enfim, em algum momento vai ter alguns spoilers, e aí eu vou botar aqui na tela. Eu não, né? O editor vai botar aqui na tela, ou aqui, sei lá, em algum lugar da tela, o tempo pra você pular, pra qual parte do vídeo você pula, se você quiser pular o spoiler. Prometo que serão poucos. Mas vamos lá. Então, quero começar comentando sobre pontos negativos, porque sim, são bem poucos pontos negativos, coisas que eu não gostei desse livro, então a gente começa por ele pra depois só ficar falando de coisas boas. A primeira coisa o primeiro capítulo do livro, a primeira coisa que você lê quando você começa a história, é um pedaço da história do dia lá da véspera de Natal, que na verdade é a Ellie que tá escrevendo em formato de quadrinho, em formato de história, né? E aí você lê a narrativa que a Ellie tá escrevendo, não é a história escrita pela Alison em si. Não sei se fez sentido, espero que tenha feito sentido. Você tá lendo uma história escrita pelo personagem da história que você tá lendo. Eu não tenho palavras pra descrever o nível da dor física que eu senti lendo esse primeiro capítulo. Parecia que eu tava lendo um roteiro de filme de Natal ruim com a Manic Pixie Dream Girl. A descrição de cena em si, assim, tipo, as descrições das cenas e as cenas em si eram dolorosamente clichês. Eu não consigo explicar. Eu genuinamente detestei o primeiro capítulo. Parecia que eu tava lendo uma fanfic escrita por uma garota de 12 anos que tava fantasiando, achando que era a próxima roteirista de filmes comédia romântica de Natal. Digo isso tendo sido uma garota de 12 anos que escrevia fanfics clichês, tá? Só deixando isso bem claro.
Enfim, foi realmente ruim. Não gostei do jeito que as cenas estavam sendo descritas. Achei que tava tentando muito ser alguma coisa profunda e bonita e só não tava funcionando. Essa sensação foi diminuindo ao longo do livro. Durante o livro acontecem outros capítulos que são da história que a Ellie tá escrevendo. E aí eu não sei se foi realmente... a escrita foi ficando diferente, mais desenvolvida e mais elaborada, ou se foi só eu fui me acostumando com a história e com o jeito que ela tava sendo escrita e me incomodando menos. Mas o primeiro capítulo foi bem difícil de passar por ele. Eu li, assim, só porque realmente pediram muito pra eu ler esse livro. Eu falei, ok, vou insistir mais um pouco. Senão eu já teria desistido ali. E aí, de novo, todo aquele papo, né, porque no primeiro capítulo tem todo o negócio, magia da neve, não sei o quê, porque um dia na neve é isso e aquilo, é uma coisa mágica, pipipi, popopó. Me deixou cansada, mas aí nesse aspecto eu sei que é birra pessoal, porque eu realmente detesto esse tipo de coisa. Só aqui um aviso pra você, se você também não gosta disso, vai ter muito disso no primeiro capítulo, mas eu prometo que melhora depois. E aí, uma segunda coisa que me incomodou um pouco no livro foi músicas. Em vários momentos do livro, quando a Ellie tá contando sobre o que tá acontecendo, né, refletindo ali porque o livro é contado em primeira pessoa, ela fala, e tava tocando tal música de tal artista, e aí ela continua descrevendo a cena. Em alguns momentos eu entendi por que isso tava acontecendo, porque a música realmente era importante pro momento em si, mas eu não gostei muito disso ter sido usado tantas vezes no livro, porque 75% das músicas eu nunca ouvi. E aí, quando chegava nesses momentos, eu sentia que eu perdia um pouco qual que era o mood da cena, qual que era a intenção da cena estar acontecendo, né? De qual que era o espírito da cena. Eu tô lendo, não conheço essa música, não vou parar o que eu tô lendo pra ir ouvir a música pra poder voltar pra cena, entender qual que é o espírito do negócio, qual que é a vibe do negócio. E eu senti que foi uma solução fraca pra você setar o mood de uma cena quando você tá escrevendo, sem ter que setar o mood da cena, entendeu? Você joga uma música lá e torce pro seu leitor conhecer essa música e entender o que você tá querendo dizer. E no meu caso não funcionou. Então eu achei que ficou um pouco cansativo ter que ficar ouvindo, a gente tava ouvindo não sei o que, não sei o que lá. Passava batido pra mim, não tinha significado nenhum. Eu senti que foi um pouco cansativo, na verdade, porque eu queria saber o que tava acontecendo, né? Pontos negativos são esses. Primeiro capítulo, pavoroso, referência de música. É isso que eu tenho pra dizer de negativo desse livro. Se você queria uma resenha que eu vou descascar, assim, o livro e falar, nossa, uma bosta, detestei tudo, vai assistir minha resenha de A Razão do Amor, porque lá eu realmente tenho muitas críticas a serem feitas. Pra esse livro eu vou ficar aqui só falando bem, porque realmente é muito bonitinho, espero que gostem. Então vamos pros pontos positivos. Primeiro ponto positivo foi construção de personagem. Nossa, dicção de centavos mesmo, gatinha, tá difícil. O primeiro e mais importante, na minha opinião, é a construção de personagem. Todos os personagens que eu li tinham alguma coisa sobre eles que era muito interessante, que fazia eles realmente serem pessoas reais e não apenas personagens que estavam ali pra mover a história pra frente. Todos eles tinham características únicas de acordo com a história deles, tipo, a história pessoal de cada um, que faziam um jeito que eles interagiam com os outros personagens, os personagens principais, fazer muito sentido. Por exemplo, um dos personagens que eu gosto muito, que é meio um personagem principal, secundário principal, é o Andrew, que é o cara lá, o dono da cafeteria que propõe o casamento com a Ellie. E assim, no começo da história você fica, cara, que chatinho, né? Uma coisa, você pensa que ele é uma coisa, ele tá sendo descrito de uma certa forma, e aí conforme as interações com ele vão acontecendo, conforme você vai conhecendo ele melhor, você vai percebendo que na verdade ele é um personagem super complexo e ele tem traços diferentes de personalidade que assim, até nas primeiras vezes que você começa a ver esses outros lados dele, você fica, porra, mas tá meio fora do personagem, né? Porque ele foi apresentado de um jeito e agora ele tá agindo de um jeito totalmente diferente. Mas aí, de novo, conforme você vai lendo a história, você vai conhecendo mais sobre ele, mesmo não sendo um personagem principal, você consegue ver que ele é um personagem complexo. E ele tem sentimentos conflitantes e durante a história ele tá tentando fazer esses sentimentos fazerem sentido e tentando ser uma pessoa boa e gentil com todo mundo. E eu achei que ele foi um personagem muito interessante. Eu gostei muito de ler sobre o Andrew. Eu adoraria ler mais livros sobre ele, sobre a história dele. Mas enfim, não só o Andrew, né? Todos os outros personagens secundários tinham características muito marcantes e que fazia o papel deles na história fazer cada vez mais sentido. Eu achei isso muito legal. Falando sobre construção de personagem também, obviamente eu preciso falar sobre a Jack e sobre a Ellie, que são as personagens principais. E aí aqui talvez tenha uns spoilerzinhos sobre as personagens em si. A gente vai botar o aviso de spoiler, pula pra essa parte aqui, se você não quiser ouvir nada sobre as personagens principais. Eu queria comentar sobre duas coisas específicas. A primeira coisa é sobre o TDAH da Jack e a ansiedade da Ellie. Elas têm essas duas características muito importantes para os personagens que elas são na história. E todo momento que isso era mencionado, eu achei que fez muito sentido e que foi muito bem escrito. E mesmo os momentos que isso não era mencionado diretamente, tipo, a Jack tá fazendo tal coisa por causa do TDAH dela. Ou a Ellie tá agindo desse jeito por causa da ansiedade dela. Tinha vários momentos durante o livro que você ia lendo algumas ações das duas, ou o jeito de pensar
pensar da Ellie ou alguma coisa que a Jack tava fazendo. E aí você lembrava do fato mencionado anteriormente do TDAH ou da ansiedade e você falava, caraca, faz realmente muito sentido ela tá agindo desse jeito agora por conta daquilo que a gente aprendeu. E aí, de novo, parece uma coisa muito básica falar, ai meu Deus, muito legal isso, mas são pequenos detalhes que fazem o personagem ser real. Você não jogou aquele transtorno ali como uma característica só pra falar, putz, o meu livro, o meu personagem tem um transtorno diferente e ele lida com isso. Você realmente mostra como que aquilo afeta o seu personagem e como que faz ele ser uma pessoa real dentro do contexto da sua história, né? No geral, assim, lendo a história inteira, eu fiquei... Cada coisa que eu lia sobre a Jack, eu ficava cada vez mais apaixonada por ela. Eu achei que ela foi uma personagem extremamente bem construída. De um jeito que você não espera que seja, né? Quando você tá lendo lá o primeiro capítulo, que é aquilo que eu falei, né? O negócio da Manic Pixie Dream Girl, que você fica, ai meu Deus, que coisa previsível, que coisa chata. Você cria uma imagem da Jack na sua cabeça que a Ellison, ela passa o resto do livro tentando quebrar. Então, tipo, a Jack, ela é barulhenta, ela ocupa espaço, tanto fisicamente, porque ela é muito grande, quanto com a personalidade dela, com as coisas que ela fala, com o jeito que ela age. Ela tem uma risada esquisita. Tem uma cena específica que alguém fala sobre pelos nas axilas, que eu achei que foi um detalhe, assim, ó, delicioso. E a cada descrição, cada detalhe, cada cena, cada atitude que ela tomava, cada coisa que ela falava na história, eu ia ficando cada vez mais apaixonada por ela, justamente porque ela parece uma pessoa real. Ela tem muitas qualidades que são exaltadas durante o livro inteiro, mas ela também tem muitos defeitos, e ela ri esquisito, e ela é desafinada, e ela fala muito alto, ela não tem capacidade física de falar baixo, dependendo do ambiente que ela tá. E acho que todas essas coisas criaram uma personagem muito forte, muito interessante. E o tempo todo eu só queria saber mais sobre ela e saber o que ela tava pensando, saber o que ela tava fazendo. E é isso. Eu amei a construção de personagens, todos os personagens da história, mas principalmente a Jack. Eu achei que ela foi extremamente bem construída. A Ellie também, mas eu achei que a Jack pegou ali um pouco mais no meu coração. Maravilhosa, Jack, maravilhosa. Estou apaixonada. Foi incrível. Foi realmente muito, muito bom. Foi um processo muito gostoso conhecer mais sobre esses personagens. Achei delicioso. Uma outra coisa que eu gostei muito do livro foi a escrita da Ellison no geral. Eu achei que me lembrou um pouco o tom da Casey McQuiston, aquela coisa que eu já devo ter comentado em algum outro vídeo, do equilíbrio entre o humor e as coisas leves, e os assuntos um pouco mais pesados, e um jeito respeitoso, mas ao mesmo tempo leve, de tratar sobre essas coisas. Eu acho que a Ellison teve um equilíbrio muito bom pra lidar com tudo isso na história que ela escreveu. E acho que o texto em si foi muito gostoso de ler. Eu achei muito interessante o jeito que ela constrói as frases dela de um jeito simples, assim, não tem... As frases não são super elaboradas, ela não usa palavras muito difíceis, mas é justamente na simplicidade que ela te pega e que ela te deixa super entretida e super envolvida com a história. O livro, ele é todo contado no ponto de vista da Ellie Oliver. A Ellie tem ansiedade, né, como eu já tinha falado antes. Então, tem vários momentos do livro que quando você tá entretida ali, tá lendo ativamente, você não percebe a ansiedade, mas ela tem sempre aquele tonzinho de você tá vendo a mente de uma pessoa ansiosa, como a mente dessa pessoa trabalha e como que ela chega em algumas conclusões e como que a mente dela funciona, né? E isso eu achei muito interessante, porque quando você tá lendo, você não percebe, mas depois que você para pra refletir, você fala, tá, essa conclusão que ela chegou foi a ansiedade dela falando, e não ela em si. Mas depois que você para pra refletir, depois que você já conhece a história, você vai ligando os pontos de novo, você percebe que várias das coisas, várias das conclusões que ela chega e várias atitudes que ela toma são por causa da ansiedade e não necessariamente porque fazia sentido de maneira racional e lógica. E eu achei isso muito interessante. Achei que foi um jeito muito interessante de tratar sobre a ansiedade dessa história. Gostei bastante. Eu acho que a minha coisa favorita do livro inteiro, a minha frase favorita foi uma frase que a Jack fala, que é Miscommunications are for the straights, que é tipo, falhas de comunicação são pras pessoas hétero. Se você já viu qualquer outro vídeo desse canal, você provavelmente sabe que eu odeio essa trope de falha de comunicação, né? Que eu acho que é uma coisa preguiçosa, eu acho que é uma coisa... Deixa a sua narrativa fraca. Não vou ficar me repetindo muito porque eu não gosto, porque eu tenho certeza que eu já falei disso em outro livro. Esse livro tem o negócio da falha de comunicação, porém note que eu estou mencionando isso como um ponto positivo e não como um ponto negativo. Por que eu gostei disso nesse livro especificamente, sendo que odeio falhas de comunicação? Você não percebe, você não sabe que é uma falha de comunicação até essa frase ser dita. Como que isso acontece no livro, né? Algumas coisas vão acontecendo, tô evitando aqui, né, dar outro aviso de spoiler. Algumas coisas vão acontecendo. Você vê essas coisas acontecendo pelo ponto de vista da Ellie. Com as informações que ela tem no momento, a conclusão que ela chega faz muito sentido. Pelo livro inteiro ser contado do ponto de vista da Ellie, você não sabe o ponto de vista da Jack na história. E aí, conforme você vai vendo como ela conta sobre o que aconteceu, você percebe que
talvez tenha tido alguma falha ali, mas você não trata isso como o trope de falha de comunicação que é em outros livros desse gênero. E você só percebe que realmente rolou essa falha no momento que a Jack senta com a Ellie e fala, tá, vamos resolver isso aqui. Eu vou te contar, me conta o que você sentiu, o que você viu, o que você passou. E eu vou te contar do meu ponto de vista e a gente vai desenrolar esse negócio aqui e tentar entender o que realmente aconteceu. Então, assim que a autora joga a falha de comunicação, ela imediatamente resolve. Imediatamente as duas personagens sentam e conversam. Você não ficou o livro inteiro pensando, meu Deus, por favor, só sentem e conversem. Já teve a resolução ali na hora que eles sentaram e conversaram, foi ótimo. Delicioso. Os conflitos são resolvidos de maneira satisfatória no final, mesmo que tenha sido apenas sentar e conversar. Nada ali perdeu força simplesmente porque você ficou o livro inteiro torcendo pra elas sentarem e conversarem. Gostei da falha de comunicação. Mais uma coisa que eu normalmente não gosto, mas eu gostei muito desse livro, né? A magia do Natal, a falha de comunicação. Outra coisa que eu gostei muito... Tem várias discussões leves, assim, não é, né, todo um negócio, mas tem vários pontos em que sexualidade, identidade de gênero e esse tipo de coisa são discutidas no livro. E eu achei que elas foram feitas de uma maneira muito interessante, que era, tipo, só um tchan, assim, só uma pitadinha de uma discussão aqui, só uma menção de outra coisa aqui. E eu achei que essas coisas todas foram feitas de maneira muito respeitosa. Os termos que eram sendo usados na história e as discussões que iam acontecendo, elas foram feitas de maneira muito natural. Coisas eram explicadas de um jeito muito simples pro leitor entender, mas você não tinha a sensação de que aquela coisa estava sendo explicada só pra você entender, você como leitor entender. Tipo, fazia sentido dentro da narrativa aquela discussão tá acontecendo e aquela termo ser explicado daquele jeito. E eu achei isso muito legal. Acho que tem várias histórias que a gente acaba lendo que tem algum tipo de representatividade de alguma coisa diferente e que você sente que é forçado justamente porque o autor não consegue misturar aquilo na história de um jeito que faz sentido com os personagens. Parece que é só, tipo, pausa na história pra eu te explicar o que tá acontecendo e por que isso é importante, e aí depois a gente volta pra história. A Ellison não fez isso em momento nenhum. Foi tudo foi entrelaçado ali na história de um jeito muito natural e que fez muito sentido. Gostei bastante. Eu acho que eu já falei de alguma coisa favorita, mas enfim, outra das minhas coisas favoritas sobre esse livro foi a romantização das coisas feias. Deixa eu te explicar o que é isso. Tem vários momentos que tem ali uma cantoria desafinada, tem uma risada feia, tem uma árvore de Natal mal decorada, o pelo no sovaco. Tem vários momentos que estão sendo descritos de um jeito que você vê as coisas bonitas e você vê a perfeição e aquela coisa artística do momento, mas logo em seguida a Ellison coloca um detalhezinho assim, tipo, só pra você lembrar que são pessoas reais e que por mais que o momento esteja sendo muito bonito e muito romântico, né, de certa forma, tem uma falha ali pra ser um contraponto, pra ser um equilíbrio das coisas e a história parecer ainda mais real. E fica mais fácil de você se imaginar dentro do livro, né, de você se relacionar com aqueles personagens justamente porque não tem nenhuma cena perfeita, não tem nenhum momento 100% perfeito que você sente que, pô, foi construído pra um propósito maior e não necessariamente o momento que os personagens estavam realmente vivendo naquele momento. E eu acho isso muito legal. Eu gostei muito da romantização das coisas feias do livro. Eu achei que foi um toque importante, que eu gostaria de ver em mais livros desse gênero. Me deixou bastante feliz. Próximo ponto vai ser um pouco de spoiler. Eu vou deixar o negócio aqui pra você pular a parte do spoiler, que eu vou falar sobre um pouco do que acontece no final, tá? Se você não quer saber o final, pula essa parte. Eu gostei muito sobre como elas lidam com os problemas e as questões pessoais de cada uma antes delas ficarem juntas. Tem lá um momento, né, do choque de realidade, das coisas começarem a vir à tona, então o relacionamento falso aparece, várias coisas vão acontecendo, o conflito, né, o conflito. Elas não ficam juntas por um tempo, e aí você fica no final do livro pensando, meu Deus, será que elas realmente não vão ficar juntas? Que coisa interessante, né? Mas, obviamente, elas ficam juntas no final, tá? Spoiler. Elas vão ficar juntas no final. Mas elas têm que passar por esse momento de crescimento pessoal e de, tipo, lidar com os traumas e processar algumas informações e algumas características que elas têm que foram meio jogadas na cara uma da outra ali. Elas têm que passar por isso sozinhas. Porque acho que o que eu mais gostei nesse aspecto do livro é que ele mostra que não só de energia de comédia romântica sobrevive um relacionamento. E se você quer estar num relacionamento saudável com uma pessoa, às vezes você vai ter que lidar com os traumas e algumas questões pessoais pra poder se tornar uma pessoa madura e consciente e responsável pra ter um relacionamento com outra pessoa, né? Eu achei isso muito legal. Eu achei muito legal que mesmo a Ellie sendo a personagem principal, você não passa o livro todo passando pano pra ela, né? Tipo, a história não passa pano pra ela. Ela realmente faz cagada e ela reconhece que ela fez cagada e ela reconhece quais são os passos necessários pra ela resolver essa cagada e se tornar uma pessoa melhor e uma pessoa que merece estar num relacionamento com uma pessoa tão legal quanto a Jack. E a mesma coisa pra Jack. Ela realmente tem o arco de desenvolvimento próprio dela, de lidar com as questões pessoais dela, antes de se tornar uma pessoa madura e responsável pra merecer estar num relacionamento com a Ellie. E eu achei isso muito legal. Final do spoiler.
Oi, pessoa que pulou o spoiler, bem-vindo de volta. Acho que tem tantas coisas boas nesse livro que eu podia ficar aqui, assim, ó, tranquilamente umas 3 horas falando sobre tudo que eu gostei. Tem toda a valorização de outras formas de amor, então, tipo, não necessariamente o amor romântico é a única forma de amor válida, tipo, o amor dos seus amigos, o amor da sua família também é muito importante. Tem todo o papo de destino versus pessoa que realmente pertence à sua vida. Tem potenciais referências a Taylor Swift, eu não sei se eu tô muito na minha fase Swift e eu tava vendo coisas, mas ali teve uns cachecol, umas gavetas com coisa guardada que eu fiquei, parece uma referência a Taylor Swift. Tem todas as vezes que os personagens escolhem ativamente falar sobre os problemas e, tipo, realmente lidar com eles e não só seguir a vida e fingir que nada tava acontecendo e não reconhecer aquelas questões como problemas de verdade. Teve todos os momentos que desculpas muito sinceras foram ditas e que os personagens reconheceram que eles estavam chateados e por que eles estavam chateados e porque tudo bem estar chateado com aquela coisa em questão. Teve toda a discussão e toda a reflexão sobre as diferenças entre crescer com dinheiro e crescer sem dinheiro e como isso impacta as suas escolhas de vida e como isso impacta o jeito que você vai reagir em determinadas situações e não foi só... Foi bem além daquele basiquinho de, nossa, que casa grande que você mora, hein? Que coisa chique. Eu morava num quarto, sala, cozinha, banheiro com a minha mãe. Acho que as discussões sobre arte no geral e sobre monetizar os seus hobbies e até que ponto elogios são válidos e qual que é o ponto que passa ali do limite, que eles começam a definir o valor do que você produz e isso começa a te afetar negativamente, você para de curtir o seu hobby como um hobby e se torna um trabalho e como isso pode ser negativo ou como pode ser positivo. A importância de colocar limites em algumas relações, mesmo que isso te machuque, porque aquela relação em si te machuca ainda mais do que o momento de colocar limite nisso. Enfim, eu podia ficar aqui 3 horas falando, mas eu achei que, além das coisas bonitinhas do livro, tinha tantas outras coisas que estavam acontecendo e tantas outras coisas que eu genuinamente não esperava que fossem discutidas e que fossem levantadas, que eu entrei nessa brincadeira, assim, 100% esperando um livro de romance bobinho, e eu saí chorando com uma história linda, toda complexa, toda elaborada, cheia de camadas e cheia de personagens super divertidos e super interessantes e que eram pessoas de verdade. E, enfim, não quero ficar aqui 3 horas falando sobre isso, mas leia Kiss Her Once For Me. Eu adorei o livro. Eu achei genuinamente muito, muito, muito divertido e muito interessante. Esse livro provavelmente vai se tornar o Cheryl Wheeler de 2023, que qualquer outra coisa que eu falar de outro livro eu vou ficar comparando com ele, porque eu achei muito, muito bom. É isso. Muito provavelmente já é... Ele até o momento é o favorito que eu já li. Não lembro quantos livros eu já li esse ano, mas enfim. Até o momento é o favorito. Vamos continuar conversando aqui durante o ano pra ver se ele vai se manter nessa posição de favorito. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco meio caótico. Um barulho e, enfim, eu não tava pensando direito. Mas eu espero que você tenha entendido o sentimento. Eu queria muito falar sobre esse livro. Espero que você tenha gostado mesmo assim. Me conta aqui nos comentários se você já leu Kiss Her Once For Me ou se você leu algum outro livro da Alison Cochran, se você gostou, ou se você não gostou. Infelizmente esse livro só está disponível em inglês por enquanto, mas eu vou deixar ele linkado aqui nos comentários, caso você tenha interesse. Nos comentários não, na caixinha de descrição. É isso. Se inscreve aí no canal e não desiste de mim por esse vídeo confuso. Esse vídeo é uma representação de como a minha mente funciona 95% do tempo. É isso. Espero que você tenha gostado mesmo assim. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!